Você sabia que na trilogia clássica de Brinquedo Assassino, o nosso protagonista Andy Barclay é interpretado por dois atores diferentes? No primeiro e no segundo filme nós temos o ator Alex Vincent interpretando Andy Barclay. Já no terceiro filme nós temos o ator Justin Whalin interpretando o nosso protagonista. Quer saber o porquê? Vem comigo logo após a vinheta que eu já te explico. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrorologia, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, por favor, já curta esse vídeo e se inscreva, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois bem, pra gente poder falar sobre essa troca de atores referente ao protagonista dessa trilogia clássica, nós precisamos voltar lá pro primeiro filme que foi lançado em 1988, chamado Brinquedo Assassino. Quando esse filme ele começou a ser produzido, Alex Vincent, o nosso Andy Barclay original, ele tinha aproximadamente 7 anos de idade. Então, o filme ele foi lançado em 1988, e Alex Vincent tinha 7 anos de idade. Com o sucesso do primeiro filme, nós ganhamos aí uma sequência direta que foi gravado 2 anos depois, intitulado Brinquedo Assassino 2. E aí, nós temos aí o retorno de Alex Vincent interpretando o mesmo papel de Andy Barclay, o protagonista dessa história. Nesse ano, lá em 1990, o ator tinha aproximadamente 9 anos de idade. E é claro que o filme, apesar de ter arrecadado um pouco menos do que o filme original, ele também ganhou uma sequência. Porém, o que acontece? Vamos fazer uma análise aqui. No primeiro filme do Brinquedo Assassino, nós temos ali o Chuck correndo atrás do Andy em uma casa. No segundo filme, nós temos um repeteco disso. Don Mancini com certeza queria inovar, porque senão o roteiro ele ia ser a mesma coisa. O boneco correndo atrás da criança. Então, tipo assim, se a gente for parar para fazer uma análise, a estrutura do roteiro do primeiro e do segundo filme são basicamente iguais. Para o terceiro filme não ficar na mesmice, Don Mancini com certeza quis inovar e trazer alguma coisa diferente. Porém, como que Andy Barclay ainda tinha 9 anos de idade no ano anterior, que no caso foi em 1990, o Don Mancini precisou criar alguma estratégia para poder mudar algumas coisas na história, porque senão a gente ia ver mais do mesmo, boneco perseguindo o garoto dentro de uma casa. E como que ele usou isso nos 2 primeiros filmes, ele precisou se inovar para garantir aí um terceiro filme, gerando aí uma trilogia. Então, o que aconteceu? Ele deu um salto temporal na sua história de 8 anos e contratou, foi atrás de um ator para poder interpretar Andy Barclay na sua adolescência, ou seja, com 16 anos, sabe, estando aí na escola militar Kent. Então, vamos fazer uma rápida observação aqui. Brinquedo Assassino 1 foi lançado em 1988 e Alex Vincent tinha aproximadamente 7 anos de idade. Brinquedo Assassino 2 foi lançado 2 anos depois, em 1990. Alex Vincent, o ator principal, tinha aproximadamente 9 anos de idade. Já em Brinquedo Assassino 3, que foi lançado 1 ano após, em 1991, Alex Vincent tinha aproximadamente 10 anos de idade. Era completamente inviável uma criança interpretar um adolescente, não tinha como. Veja o intervalo de diferença de anos entre os filmes e a idade do ator. Não tinha como uma criança de 10 anos de idade interpretar um adolescente. Então chegou aí Justin Whalin para poder fazer o papel de Andy Barclay
nessa finalização da trilogia clássica. E é um papel muito bem feito, eu gostei muito da atuação do Justin Whalin. Ele consegue se entregar, ele consegue realmente passar, transmitir todas as emoções que aquele personagem está sentindo. Ele consegue te cativar no tempo de tela. Eu gostei muito da atuação dele, é muito legal, muito interessante. Inclusive, aqui já vai a questão desse vídeo aqui. A gente sabe que até agora, até a data de publicação desse vídeo aqui, Justin Whalin apareceu na franquia somente para interpretar Andy Barclay no terceiro filme da franquia Brinquedo Assassino. Então a questão do vídeo é: será que Don Mancini irá convidar Justin Whalin para participar na série do Chuck? Será que ele fará alguma participação especial? Porque até a data de publicação desse vídeo aqui, o ator não voltou para fazer absolutamente nada nessa franquia. Então já pensou se ele aparece como um primo do Andy Barclay? Um primo distante? Seria interessante ver esse ator atuando novamente nessa franquia. Eu gostei do papel dele como Andy Barclay. É claro que nós já temos aí o retorno do Alex Vincent, o Andy Barclay original. Não teria como o Justin fazer o mesmo papel, mas seria interessante ele voltar como um primo, como um amigo que veio ajudar o Andy. É claro, né, surgindo aí um novo personagem na história. Enfim, são tantas as possibilidades, são tantas coisas que podem acontecer. Seria interessante ver o retorno do Justin. Eu gostei da atuação dele, eu gostei da forma como ele se entregou, da forma como ele conseguiu deixar todo aquele sofrimento do Andy Barclay mais palpável. Gostei da atuação dele, seria interessante ver ele voltando sim, como um primo distante, como um amigo, para poder ajudar Andy Barclay. Mas enfim, é basicamente isso. Justin, ele foi contratado somente para fazer o papel do Andy Barclay em Brinquedo Assassino 3. E é claro, a franquia começou a ter alguns espaçamentos entre um filme e outro. Inclusive eu pesquisei até a respeito disso, sobre por que a gente tem um espaçamento tão grande entre Brinquedo Assassino 3 e A Noiva de Chuck. São aproximadamente 10 anos. Já que eu toquei nesse assunto, então bora lá se aprofundar. Brinquedo Assassino 1, ele teve um orçamento de 9 milhões de dólares. Pessoal, uma outra coisa, antes de começar a falar de valores. Aqui são valores aproximados. Eles podem serem um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. São valores aproximados para não ficar falando 9, milhões de dólares. Então eu decidi arredondar tudo, beleza? Então são valores aproximados. Brinquedo Assassino 1, lançado em 1988, teve um orçamento aproximado de 9 milhões de dólares e arrecadou aí nas bilheterias 44 milhões. É claro que tudo isso daí é um sucesso. Caramba, olha quanto de retorno financeiro o filme teve para o estúdio, para a produção. Que bacana, vamos continuar investindo. Aí a gente tem aí Brinquedo Assassino 2, lançado em 1990, com um orçamento de 13 milhões de dólares e uma bilheteria aproximada de 35 milhões. Bom, enfim, como eu havia dito, Brinquedo Assassino 2, lançado em 1990, teve um orçamento de 13 milhões de dólares, ou seja, um aumento considerável visto a produção anterior, e arrecadou na bilheteria aproximadamente 35 milhões de dólares. Também foi um sucesso, ficou um pouquinho mais justo ali as coisas, o orçamento junto com a bilheteria, mas ainda foi aceitável. Então, tivemos aí Brinquedo Assassino 3, lançado em 1991, com um orçamento aproximado em 13 milhões de dólares e uma bilheteria de 20 milhões de dólares. Ou seja, o filme, ele não se pagou. Nossa, mas como assim o filme não se pagou? Se ele custou 13 e fez 20, ele se pagou com certeza. Não.
O filme não se pagou porque nesse orçamento de 13 milhões de dólares a gente fala somente da produção. A gente ignora o marketing, a publicidade e propaganda e tantas outras coisas que vêm por aí. Então, fazendo uma análise rápida, para quem entende sobre publicidade e propaganda pode complementar nos comentários que eu estou falando. Mas o filme ele não conseguiu se pagar, chegando aí quase a um prejuízo para o estúdio. Então o que acontece? Ninguém queria mais continuar investindo na franquia do Chuck. E aí, se passaram 10 anos, muita coisa aconteceu, até que a noiva de Chuck veio em 1998, com um orçamento aproximado de 25 milhões de dólares e um retorno na bilheteria de 50 milhões. Ficou também algo muito próximo, não foi tão lucrativo assim para o estúdio, não foi tão lucrativo para a produção. Então o que acontece? Falaram o seguinte: a gente não vai continuar com a franquia do Chuck. Porém, Don Mancini ainda assim queria continuar lançando filme, queria continuar prolongando a sua franquia. Depois de muita coisa que aconteceu, vem aí O Filho de Chuck em 2004 com um orçamento de 12 milhões, ou seja, um orçamento menor, e uma bilheteria aproximada de 24 milhões de dólares. Também algo que ficou muito justo mesmo. Um tempo se passou e aí Don Mancini resolveu investir na franquia novamente. Ele conseguiu ali produção, ele conseguiu equipe, ele conseguiu estúdio, e em 2013 veio A Maldição de Chuck, com um orçamento bem menor, um orçamento mais enxuto, o menor orçamento da franquia até agora, com aproximadamente 5 milhões de dólares. E a bilheteria não consegui encontrar, a bilheteria ela é desconhecida, mas assim, com um orçamento relativamente pequeno, 5 milhões de dólares, pra gente é muita coisa, mas pra eles não. Com certeza o filme ele conseguiu se pagar e trouxe lucro para o estúdio e para a produção. E aí, alguns anos se passam e Don Mancini utiliza a mesma estratégia. Um orçamento pequeno de 5 milhões de dólares para O Culto de Chuck, lançado no ano de 2017. E também não temos aí informações a respeito da sua bilheteria. Mas com certeza arrecadou bastante dinheiro, porque se não tivesse arrecadado, nós não teríamos a série do Chuck. Beleza? Então, todas essas informações aqui que eu falei sobre orçamento, investimento, bilheteria, é só a título de curiosidade mesmo, é um conhecimento complementar para vocês aqui do meu canal. Beleza, pessoal? Bom, mas voltando ao principal foco desse vídeo aqui, o foco desse vídeo. Seria interessante ver o Justin Whalin fazer uma participação especial na franquia do Chuck, na série. Seria interessante ele se apresentar como um primo, algum familiar, algum amigo do Andy Barclay, que no caso é interpretado por Alex Vincent. Nossa, já pensou? Não seria bacana? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários, porque seria interessante se Don Mancini trouxesse esse ator que interpretou Andy Barclay lá em Brinquedo Assassino 3 no ano de 1991 de volta para a franquia. Seria uma coisa incrível, já pensou? A atriz que interpreta Kyle, o Alex Vincent, o Justin Whalin, todos eles resolvendo o problema relacionado ao Chuck. Nossa, isso daí com certeza iria deixar muitos fãs felizes, inclusive eu. Então eu sou fã de Chuck, sou fã de Premonição, e pra mim seria um fanservice se de repente o Justin Whalin voltasse pra poder agregar na franquia do Chuck. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terronologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!